Aula de número 23 sobre o básico de Java. Nesta aula de número 23, a gente vai fazer uma leve introdução à orientação a objetos, beleza? Vou tentar ser o mais simples possível na explicação. Como sempre, eu estou utilizando o material que eu mesmo produzi, que é a Introdução à Programação em Java, né, que é um livro que eu escrevi em 2023, beleza? Só um recadozinho rápido aí, né? No TikTok aí é muito difícil a gente estar organizando as aulas, né, em forma de playlists, certo? Então criei aqui um canal no YouTube, onde estou colocando aqui todas as minhas aulas organizadas aí, ó, através de playlists, certo? Então tem aqui curso de banco de dados em Java, curso de Java com mais de 40 aulas, certo? Estruturas de dados, mini curso de C++, JavaScript, HTML e também PHP. Então se você estiver assistindo esse vídeo aí através do TikTok, certo? Então o arroba do meu canal, ó, é esse aqui, ó, @salomontech01, beleza? Bom, vamos lá então para o que interessa, né? A gente vai falar aqui um pouquinho sobre orientação a objetos, né? Bom, basicamente aí, né, quando a gente ia programar antigamente, a gente criava os nossos códigos, né, de forma procedural. O que que significa isso? Você executava etapa após etapa. Então você até que conseguia lá, né, mover o fluxo da execução do seu sistema através de comandos condicionais, né, como por exemplo aí, né, muito utilizado na linguagem C pura, beleza? Depois com a linguagem C++, a gente adicionou também o paradigma de orientação a objetos. No Java, o conceito é basicamente o mesmo, né? Então a gente trata aí o nosso sistema, certo? Através de classes. A gente consegue construir as nossas classes, né? E dentro dessa classe, depois de instanciada, ela se torna um objeto. Então a gente pode, por exemplo, aí, né, chamar essa nossa classe, que é uma instanciada, vai ser um objeto, e a gente pode chamar os métodos dessa classe. Então você não precisa ficar executando o código, né, como se fosse um script, né? Então você tem um script lá que começa na linha 0, na linha 1, e vai ter a linha 20, ter a linha 50, ter a linha 100, né? Então, hoje em dia, isso é basicamente aí inviável, beleza? Bom, e a orientação a objetos, né, ela é composta aí por alguns pilares, né? Abstração, encapsulamento, herança e também o polimorfismo, certo? Eu vou ler para você aqui o que significa abstração, e nos próximos vídeos eu vou falar sobre encapsulamento, herança e polimorfismo para não ficar gigante demais esse vídeo, beleza? Bom, a abstração significa que não precisamos mais entender como um código faz uma determinada coisa, e sim que ela faz determinada coisa. No exemplo que eu dei, né, no exemplo da linguagem C, onde tínhamos que entender como a função somava dois números, agora podemos utilizar métodos que escondem como é feito a soma. Então, só precisamos saber que aquele método que antes era uma função é capaz de somar para a gente, né? Bom, é claro que tudo devidamente aí testado. O que eu quero dizer na prática com isso, né? Digamos o seguinte, né? Você vai montar um sistema aí, né? Que vai, por exemplo, ser calcular dois números, né? Então, o que você faz para representar aí, né? Esse seu cálculo, né? Como é que você estrutura o seu cálculo? A primeira coisa que você tem que saber é sobre a abstração. A abstração me fala o quê? Me diz que algo tem que ser feito, porém não me define como esse algo será feito, né? É mais ou menos aí, né? Como se você estivesse trabalhando com interface ou contratos. Vou dar um exemplo aqui na prática. Eu vou criar aqui então uma classe chamada calculadora, né? Que ela vai ter um método para a gente aí que vai ser somar dois números, certo? Então, o que acontece? Na abstração, como esses dois números serão somados dentro de um bloco de código, pouco me interessa, né? Se eu vou usar 5 variáveis, 3 variáveis, 2 variáveis, não interessa. O interessa é o seguinte: vou informar dois números e ele vai me devolver um cálculo aí, né? Para somar esses dois números, beleza? Bom, criado aqui então a nossa classe, o que eu vou fazer então? Eu vou criar aqui então um método público. No Java, todo método, quando você vai criar, ele possui um tipo de retorno. Quando você não utiliza o retorno, você utiliza do tipo void, certo? No caso aqui, como eu vou estar somando dois números e retornando a soma desses dois números, o tipo de dado que eu estarei retornando é do tipo, por exemplo, double, né? Certo? Bom, geralmente, quando a gente vai criar nomes de métodos também, a gente costuma colocar em verbo, indicando uma ação. Por exemplo, executar, calcular, somar, abrir arquivo, dentre outras coisas, né? Então você coloca aí indicando como se fosse uma ação. Nesse caso aqui, eu vou criar então um método chamado somar, beleza? Esse nosso método somar aqui, ó, ele vai receber aí dois parâmetros. Então o que você faz? Você define o public para você conseguir acessar esse método, você define aqui o retorno e você também cria o nome aí, ó, do seu método. Aqui dentro, ó, entre parênteses, você vai colocar os parâmetros que serão consumidos por esse nosso método e você vai abrir e fechar chaves, né, para que o corpo dele aí seja executado, beleza? No caso aqui, então, eu vou criar um valor de número 1, né, valor 1, double, valor 2, certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar aqui a nossa calculadora e vou estar instanciando ela. Então, calculadora é igual a new calculadora. O que eu vou fazer agora? Vou dar aqui um system out e vou chamar o método da calculadora, né, que vai somar dois números para a gente. Então, calculadora ponto somar. Tá vendo aqui o método, ó? E agora eu vou passar os valores aqui, ó, certo? Deixa eu colocar aqui a resposta, né? Concatenar aqui.
E agora, digamos que eu quero somar, por exemplo, o número 14 com o número 16, né? Beleza, então, vamos lá para o nosso método calculadora, vamos fazer ele somar para a gente. Lembra que eu falei que pouco me interessa como isso aqui vai ser implementado, o que me interessa é o que ele faz? Então, isso é chamado, né, de encapsulamento, certo? Encapsulamento e abstração. Então, pouco me interessa como isso aqui é feito. Ó, eu poderia, por exemplo, aí, ó, já dar um return, certo? Com o valor 1 mais o valor 2, certo? Então, essa aqui foi uma das formas de eu estar implementando isso aqui, ó. Outros programadores aí, né, poderiam, por exemplo, criar outras variáveis aqui dentro, estar efetuando o cálculo e retornando. Pouco importa como isso é feito, certo? Obviamente, esse exemplo aqui é um exemplo bem simples, né, com apenas dois números aí, certo? Então tá aqui a resposta, ó, 3.0, mas em implementações um pouco mais complexas aí, né, programadores diferentes escrevem códigos diferentes. Então esse é o primeiro pilar aí, né, da orientação ao objeto, que é a abstração. Então é o seguinte, quem vai consumir aquele objeto calculadora que vai executar o método somar, tá pouco se lixando como que vai fazer essa soma aqui para mim. O que me interessa é o seguinte, ó, executei o calculadora ponto somar, soma 14 com 16 e me retorna o dado. Como que você vai fazer isso? Não me interessa. Então, isso é chamado de abstração, beleza? Bom, no próximo vídeo, a gente vai ver um pouco aí sobre encapsulamento, beleza? Então, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou estar finalizando por aqui. Espero que você tenha entendido. Então, até o próximo vídeo. Valeu!